Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Eu sou Carolina Pires, sou profissional da saúde e da educação física há mais de 15 anos, estudando o movimento humano. E há mais de uma década eu dedico a minha vida ao yoga, às práticas de autoconhecimento, às práticas de energia, as terapias energéticas. Mas se eu fosse resumir quem eu sou apenas pela minha formação, essa seria realmente uma história incompleta, porque a minha jornada ela começou aos 16 anos, quando uma crise de psoríase mudou completamente a direção da minha vida. E óbvio que naquela época eu não entendi o que estava acontecendo, só existia em mim uma inquietação muito profunda, né? Uma sensação de que precisava existir algo além daquilo. E foi essa busca que me levou a sustentar esse estudo do corpo, da mente, das emoções, a espiritualidade, tudo aquilo que pudesse me ajudar de alguma forma a compreender, não apenas como aliviar aqueles sintomas, mas como viver uma vida com mais sentido. E hoje eu entendo que a minha maior formação foi a minha própria vida, foi caminhando pela minha própria jornada de cura que eu descobri aquilo que eu acredito que é o meu lugar no mundo. Inspirar outras pessoas a encontrarem o lugar delas. Tem uma coisa que eu aprendi que eu gostaria de compartilhar com você, que existe um lugar no mundo que é seu. Ninguém pode ocupar esse lugar, ninguém pode viver a sua vida, ninguém pode oferecer para o mundo exatamente aquilo que você veio para oferecer. Esse lugar ele vai continuar vazio até que você decida ocupar. Durante muito tempo eu não conseguia entender isso. Eu passei anos estudando, buscando respostas, tentando crescer, ser uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa melhor. Mas quando eu olho para trás, eu percebo que existia ali uma pergunta por trás de todas as outras. Quem sou eu de verdade? E talvez essa seja a pergunta que todos nós estamos tentando responder, porque a maior parte das pessoas não está vivendo a própria vida. Está vivendo uma versão de si mesma que foi construída para agradar, para pertencer, para ser aceita. Desde pequena a gente vai sendo ensinado e aprendendo a nos adaptar, a nos encaixar, a corresponder às expectativas externas. E sem perceber a gente vai se afastando da nossa essência, até que um dia a gente acorda cansado. E não necessariamente cansado da vida, mas cansado de sustentar personagens. Foi justamente por viver esse processo que nasceu o meu primeiro espaço de yoga, o J-Yoga. Porque mais do que ensinar técnicas, eu queria criar um lugar onde as pessoas elas pudessem simplesmente respirar. Um lugar ali onde elas pudessem lembrar quem elas realmente são. E com o tempo, uma coisa muito bonita começou a acontecer. Eu percebi que as pessoas criavam conexões. Elas percebiam que não estavam sozinhas e encontravam coragem para ser mais autênticas, porque aquele espaço proporcionava isso. E foi então que eu entendi que talvez a verdadeira cura ela não aconteça só quando a gente aprende uma coisa nova. Ela começa de verdade quando a gente lembra. Quando a gente lembra quem nós somos. Quando nós lembramos aquilo que faz o nosso coração vibrar, quando nós lembramos a contribuição única que nós viemos aqui oferecer ao mundo. E eu acredito que a vida é como um grande quebra-cabeças, sabe? Cada pessoa é uma peça única, num formato único, com cores únicas, e cada uma dessas peças tem uma contribuição única. O sofrimento ele começa quando a gente fica tentando ocupar o lugar de uma outra peça, quando a gente fica tentando viver um sonho que não é nosso, é um sonho de uma outra pessoa, quando a gente fica tentando copiar o caminho de alguém para ver se faz sentido para a gente. E nunca uma peça vai ser melhor ou pior do que a outra, elas só têm lugares diferentes. E talvez seja por isso que nós estamos vendo tantas pessoas realizando objetivos e ainda assim sentindo um vazio que é difícil de explicar. Porque realizar não é a mesma coisa que você encontrar um significado. Existe uma pergunta mais importante do que o que é que devo fazer, o que eu faço?
A pergunta é: de onde eu faço? Eu ajo na minha vida para corresponder ao mundo ou eu ajo a partir daquilo que é verdadeiro dentro de mim? Quando você encontra o seu lugar, alguma coisa muda. Na verdade, tudo muda porque você para de competir, para de se comparar, para de ficar tentando se provar. Você começa simplesmente a expressar quem você realmente é. E quando isso acontece, naturalmente você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Não porque você está tentando, se esforçando para inspirar, mas porque a verdade sempre inspira, a autenticidade inspira. E foi exatamente por isso que nasceu a comunidade Consciência Viva. Não como mais um curso, nem como mais uma plataforma, mas como um espaço para que pessoas, você, pessoas que decidiram fazer da própria vida a sua maior jornada. É um espaço para a gente estudar, para refletir, para praticar, para compartilhar e principalmente para caminhar ao lado de pessoas que também escolheram viver com mais consciência, escolheram viver com mais presença, com mais verdade. E aí, dentro dessa estrutura, você também vai ter acesso à Jornada do Zero ao Zen, que foi uma jornada criada para ajudar você que está aí começando a dar os primeiros passos na jornada de autoconhecimento, construir uma relação mais profunda com você mesmo, porque ao longo dessa caminhada eu quero compartilhar tudo aquilo que transformou a minha própria vida, os estudos, as práticas, as experiências, as ferramentas que eu continuo utilizando todos os dias, porque é uma jornada que tem começo, meio e meio. Né? Não de verdade porque eu tenho todas as respostas, mas porque eu descobri que a vida muda quando a gente começa a fazer as perguntas certas para nós mesmos. E de verdade, eu não estou aqui para convencer você de nada, apenas para lembrar algo que talvez não, com certeza a sua alma já saiba. Existe um lugar no mundo que é seu e a vida ela fica muito mais leve quando você para de tentar ocupar o lugar dos outros e começa finalmente a ocupar o seu lugar. Então, se esse for o seu momento, vai ser uma alegria caminhar do seu lado. E aí eu posso te dar as boas-vindas à comunidade Consciência Viva.